Bom, dando continuidade ao conteúdo da unidade 2, que trata da geografia da população, alguns instrumentos de análise demográfica. Na primeira aula da unidade foi discutido, foi apresentado alguns conceitos de análise demográfica, dos indicadores, principais indicadores, e nesta aula serão apresentadas algumas teorias demográficas, as três principais teorias demográficas que interpretam a dinâmica da população. Então, a introdução como visto na aula anterior, o estudo da população é uma importante ferramenta para o exercício do poder, sempre lembrando aqui que o sentido desse exercício do poder não necessariamente é um sentido ruim, né? Porque também a gente pode considerar como o exercício do poder o planejamento das políticas públicas, né? Então, o estudo da população ela é importante para nas sociedades modernas, né? Nos atuais estados modernos. Os estudos da população são importantes para o planejamento das políticas públicas, tanto as políticas atuais quanto as futuras, né? Porque, como a gente vai ver, é possível, a partir daqueles indicadores que foram apresentados na primeira aula dessa unidade, é possível fazer projeções, né, com um grau elevado de confiabilidade, né? Porque, diferente, por exemplo, da estatística econômica, que tem muita incerteza sobre o futuro, de certa maneira existe uma previsibilidade bastante grande da dinâmica da população, uma vez que a população, as suas tendências, elas mudam de forma muito devagar e existe uma certa previsibilidade, a não ser, né, num caso realmente de uma guerra, né, ou então um caso de uma pandemia, o que pode fazer alguma alteração, né? Mas em condições normais são bastante previsíveis os movimentos futuros da dinâmica demográfica. Também uma outra exceção, que também não é tão previsível, é a questão dos fluxos de população, né? Também isso daí. Agora, o crescimento vegetativo, o crescimento natural da população, ele é bastante previsível. Então, um dos campos mais polêmicos do estudo da população é a relação entre a dinâmica demográfica e a economia, ou entre a dinâmica demográfica e a distribuição da riqueza, né, da riqueza econômica entre os diferentes estratos, diferentes classes da população. Então, esse daí, né, as teorias demográficas, na verdade, elas tratam principalmente dessa questão, né, entre a dinâmica demográfica, entre o crescimento da população e a economia, né, a base de recursos, né, da economia. Então, existem diferentes interpretações sobre essa relação, basicamente, bom, já foi apontado na primeira aula dessa unidade quais são as principais teorias, mas uma coisa que é sempre importante sobre essas diferentes interpretações é que elas têm um impacto político importante, né? Principalmente a teoria, né, malthusiana e neomalthusiana, porque, por exemplo, né, uma visão mais conservadora dessa dinâmica, ou melhor, né, nem conservadora, uma visão negativa entre o crescimento populacional e economia, ela pode ser, por exemplo, entendido em casos, por exemplo, de aumento do desemprego, como sendo causado por um excesso da população ou a interferência da chegada de imigrantes na oferta da mão de obra. Então, isso daí, geralmente quando, por exemplo, a gente tem os casos aí de xenofobia, não se deve tão somente a diferenças e preconceitos culturais, mas também uma visão dessa relação, uma visão negativa entre o crescimento da população e o estoque de empregos, né, entre a capacidade da economia de empregar essa população. Então, então é uma visão direta, né? Então, você tem um crescimento da população, logo você vai ter uma redução da oferta de empregos. Então, e geralmente, né, essas correlações elas não são diretas assim. Você tem uma série de outros fatores,
E aí, por exemplo, você tem uma outra interpretação, que a gente vai ver mais à frente, que é a interpretação inspirada, né, na obra do Marx, principalmente do Capital, né, o livro Capital, né, que é o principal livro, a principal obra do Marx, que na verdade entende com a superpopulação, né, ou essa questão do excesso de população em relação à capacidade de emprego da economia, ela se deve a um fator relativo. Ela é relativo porque, na verdade, não existe essa relação direta. É possível também se entender, apesar de não ser diretamente uma teoria demográfica, mas também uma concepção, né, keynesiana da economia também se aproxima a essa abordagem reformista, né, uma vez que é visto que sempre o desemprego é causado por problemas na acumulação, né, e não pelo excesso da população. Então, a gente vai observar que possui essa interpretação, ela tem impacto político muito importante, né? Inclusive na formulação das políticas públicas para o planejamento dessas políticas públicas. Que a gente vai ver, por exemplo, como uma visão neomalthusiana deu origem a uma série de políticas públicas específicas, né, de tratamento do problema econômico, mas entendendo a população como um problema, né? Então, isso é um fator também sempre importante a se considerar. Então, existem três importantes interpretações da dinâmica demográfica. Primeiro é o mais antigo, né, o malthusianismo e a sua versão atual do século XX, né, na verdade, que é o neomalthusianismo, mas são interpretações particulares. A raiz, né, a linha de raciocínio é semelhante. A teoria reformista, que nesse caso é uma teoria que é influenciada pelo pensamento marxiano, não somente ele, mas principalmente pelo pensamento marxiano. E a teoria da transição demográfica, ou também chamada teoria do ciclo demográfico, né? Que aí entende que existe uma correlação previsível entre modernização econômica e social e dinâmica demográfica. Então, vamos passar aqui para o primeiro, né, que é o malthusianismo. O malthusianismo ele está inspirado na obra particularmente num livro, né, do Thomas Malthus. Thomas Malthus ele viveu de 1766 a 1834. Ele, digamos assim, né, ele foi uma transição entre Adam Smith e Davi Ricardo. Ele é considerado um dos importantes autores da economia política clássica, né? No caso ali, né, teve o Adam Smith, né? O Malthus também teve uma influência importante no debate, né? No debate da economia política liberal clássica, e ele foi contemporâneo aí do Davi Ricardo, né? Ele era mais velho que Ricardo, mas morreu depois, né? Ele viveu mais do que o Ricardo. O Davi Ricardo aí talvez tenha sido o principal teórico da economia política liberal clássica. Então ele foi contemporâneo, né, e eles dialogavam, né? Por exemplo, o livro de Princípios da Economia Política do Thomas Malthus, ele teve, né, comentários do Davi Ricardo. Então foi um importante autor, né, da economia política clássica, e também, e aí a intersecção, né, do Malthus com o Marx. No livro 1 do Capital, o Marx ele faz uma série de críticas, né, na sua análise, e a gente vai ver depois, da acumulação ampliada do capital. Ele faz uma crítica direta à concepção, né, de economia política e de população do Thomas Malthus. Então foi um importante autor dessa época. E ele, além de ser um economista, né, ele era também um sacerdote anglicano, né? Ele se formou como sacerdote anglicano, e isso também foi muito importante na concepção ideológica, né, que fundamentou a sua obra, né, com relação à sua interpretação sobre a dinâmica demográfica. Então, a sua obra mais conhecida é esse livro aí, Um Ensaio sobre o Princípio da População, que foi publicado em 1798, né? Então, no final do século XVIII, onde ele desenvolve essa tese demográfica que mais tarde ficou conhecido como malthusianismo.
O contexto da obra, isso é sempre importante considerar também, né? Além da formação ideológica, né? da visão de mundo do autor, também o contexto da obra. Então, o Thomas Malthus, ele escreveu, né? Ele viveu e escreveu aí no auge da primeira Revolução Industrial. Então, ele viu, né, a formação daquelas massas de miseráveis, né, nas cidades industriais inglesas, né, que foi retratado aí na historiografia, né, sobre a Revolução Industrial. Também tem uma descrição bastante realista, né, bastante detalhada também no livro 1 do Capital do Marx, e também no livro do Friedrich Engels, que era a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, todos esses textos do século XIX. Então, ele vai estar vendo nessa formação de massas de miseráveis nas cidades industriais inglesas. Então, muita miséria, muita pobreza e muita promiscuidade, né? Aquela coisa, né, daqueles desempregados, desterrados, operários, né, muito pobres que moravam, né, em cortiços, e que você pegava cômodos minúsculos em que moravam ali várias famílias em condições muito insalubres. E aí a descrição bastante, né, como eu tinha falado, do livro do Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele descreve muito essa situação realmente de insalubridade e promiscuidade, né? Aquela coisa lá, né, daquele desempregado, beberrão. Às vezes você pega em filmes de época, a gente vê muito a presença, né, desse estereótipo, né? Um exemplo assim de um livro, de um filme que não tem nada a ver com isso, né, com essa questão aí, mas que também já trata também já no final do século XIX, que é aquele filme, né, do Sherlock Holmes. Você vai observar ali também muita presença dessa presença de algumas figuras assim, né? Quer dizer, Londres é uma cidade em processo, né, industrializada, mas suja, pesada. Então ali também você vê ali pessoas ali também uma situação, né, de pessoas sujas, pessoas, né, com falta de higiene, né, que eram dadas, né, ao alcoolismo, etc, etc, etc. Então era dentro dessa condição ali que o Malthus escreveu a sua obra. Isso também foi importante para influenciar a interpretação que ele fez da dinâmica demográfica da sua época. Então isso daí, né, também você tinha um pessimismo filosófico de Malthus, né? Malthus ele era um crítico, né, de certas concepções filosóficas, né, que entendiam, né, viam o futuro de forma otimista. Ele não via o mundo caminhando por um bom caminho. Ele via que as catástrofes seriam aí a tendência de futuro, e nesse sentido ele estabelece aí no seu livro a tese, né? E aí baseado em observações, né, que depois a estatística posterior, na verdade, comprovou que ele estava equivocado nessa concepção, mas ele entendia, né, e a partir da observação do que ele conhecia, que a população ela crescia a taxas geométricas, né, ou seja, né, crescia, né, 1, 2, 4, 8, 16, 32, né, enquanto que a produção de alimentos ela crescia a taxas aritméticas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é aquele trabalho de gráfico, né, de matriz lá, né, PG e PA. Então ele observava que a população, e ele olhando no caso a população, se eu não me engano, dos Estados Unidos, ele observou que a população americana ela dobrava a cada 25 anos. Né, e a capacidade de produção de alimentos ela não conseguia dobrar a cada 25 anos. Daí que ele vai ter essa tese, né, que a população crescia a taxas geométricas, enquanto que a produção de alimentos crescia a taxas aritméticas. E aí, nesse sentido, por conta, de certa maneira, ele tinha uma visão homoestática, né, que é chamada, né, uma divisão de mundo em que, de certa maneira, o sentido da dinâmica demográfica, dessa questão entre a demografia e a economia, né, a capacidade de suporte, né, da produção de alimentos, ela teria, de certa maneira, uma correlação equivalente à tese da oferta e da procura, né, do mecanismo de preços na oferta e na procura.
Então, da mesma maneira como na oferta e da procura, né, na teoria da oferta e da procura, né, que é uma teoria clássica, né, do liberalismo econômico, né, e que tem, né, evidentemente, ela tem correlação com a vida real, você aí, né, mediados pelo preço, né, pelo preço, quando você tem uma oferta maior do que a demanda, há uma tendência de queda de preços, né, e desestímulo de nova oferta de uma determinada mercadoria. E aí, com esse desestímulo, isso aí, né, no tempo, você tende a ter uma redução dessa oferta e uma equalização com relação à demanda. E com essa equalização, você tem aí um aumento novamente dos preços, né, e isso daí, dependendo dessa correlação, isso pode também fazer que novamente traga um novo ciclo, né, de aumento da oferta. E mesma coisa com relação à demanda. Você tem uma demanda muito alta de determinada mercadoria, isso faz com que isso gere uma escassez, aumenta a procura por essa mercadoria, e quando essa demanda ela está muito mais alta que a oferta, a tendência é que isso estimule que novos, enfim, né, se aumente a oferta, né, novas pessoas, né, novas empresas, enfim, né, passem a tentar ofertar aproveitando esse aumento do preço dessa mercadoria. Esse aumento da oferta ela faz com que haja um reequilíbrio com relação à demanda, e isso faz com que os preços novamente caiam. Então, isso é uma visão, né, de tendência ao equilíbrio, uma visão homeostática da realidade. E, de certa maneira, o Malthus ele tinha essa visão da relação entre a dinâmica demográfica e a capacidade de produção de alimentos. Então, quando você tinha um aumento muito grande da população, havia os incentivos positivos de controle populacional. E aí, eu imagino, né, que o termo positivo seja no sentido de objetivos, né? Incentivos objetivos. Que seriam o quê? Né? Eles impõem um controle populacional por conta da imposição da morte. Então, a miséria, a fome, as guerras, né, as doenças, elas fariam com que essa desproporção da população, né, do número de indivíduos com relação à capacidade de produção de alimentos, aumentasse as taxas de mortalidade. Né? E isso lá no horizonte serviria como um controle populacional e traria um novo equilíbrio nessa relação. Mas havia também a possibilidade dos incentivos preventivos, né, para não gerar necessidade, né, para não precisar chegar à situação extrema, né, de que uma tragédia, né, tragédias, catástrofes obrigassem o controle populacional, né, de uma forma traumática, né, como sempre a miséria, a fome, a guerra, as doenças, né, as pandemias, nesse controle populacional. Então você poderia fazer incentivo. E aí a questão do poder, né, que estava discutindo, né, das políticas. E aí ele orientava, por exemplo, né, para aqueles, né, que eram pobres, que optassem, né, pela abstinência sexual, né, e o adiamento ou a desistência do matrimônio. Né, porque ele entendia que muito desse descontrole, né, desse crescimento geométrico da população se devia a fatores morais. Né, era uma visão individual. Ele tinha uma visão, né, como um bom liberal, ele tinha uma visão individual da sexualidade. Né, quer dizer, não da sexualidade, mas ele tinha uma visão moralista da sexualidade. Né, ele além de tudo, ele era um pastor anglicano. Né? E, quer dizer, então tinha toda uma visão influenciada pelo ascetismo protestante, né? Aquela coisa toda, e ao mesmo tempo essa visão de que a responsabilidade pela reprodução é meramente individual. Né? Você não tinha fatores outros responsáveis, por exemplo, pela miséria, pela fome, né, decorrente desse aumento da população. Então, né, a pobreza e a fome, né, são resultados do comportamento individual. Então, aqui tem um gráfico que mostra qual seria a condição, o raciocínio do pensamento malthusiano. A linha vermelha ela é a linha, né, de crescimento da população. Aqui ela está crescendo em ritmo geométrico. E aqui a linha azul é a de produção de alimentos. Aqui, propositadamente,
eu coloquei o estoque de alimentos como o dobro do estoque de população, mas por conta dessa relação, ao longo do tempo, por exemplo, aqui, a gente vai observar que aqui é período aqui, né, essa aqui é a taxa, que esse crescimento geométrico, né, ele vai chegando a uma aproximação. Quando chega aqui nessa intersecção, é quando você chega o momento da catástrofe, né? E aí, continuando nesse crescimento, isso vai ter o efeito positivo para o retorno, né, nessa situação de equilíbrio. Você poderia, portanto, né, através dos incentivos preventivos, impedir que se chegasse, né, ou se chegasse a esse ponto, né? Então, você, através dessas políticas preventivas, você vai tentando acompanhar ou alongar essa linha, né, com relação ao crescimento. Então, aqui está uma demonstração de como é que era o raciocínio no Malthus. É evidente, né, que depois o Malthus foi muito criticado, porque, inclusive, estatisticamente se demonstrou que, na verdade, não era assim, que, na verdade, os inventos técnicos, né, o desenvolvimento, né, na melhoria das técnicas da própria agricultura e, né, a capacidade, na verdade, de suporte da economia, ela era superior à própria taxa de crescimento. E aí você tinha também da população. E aí você também depois teve a interpretação do Marx, né, cerca aí, né, de mais de meio século mais tarde, né, depois da publicação desse livro do Malthus, né, que dá uma outra interpretação sobre a questão da superpopulação, né, já que essa é a discussão. Não obstante, o neomalthusianismo, ele vai ter o pensamento, o raciocínio malthusiano, ele vai retomar no século XX, né, e aí que vai ser chamado de neomalthusianismo. E aí a base, né, o contexto, né, no caso ali, foi a aceleração do crescimento populacional no então terceiro mundo, né? Então você falava aí da explosão demográfica, da explosão populacional, ao mesmo tempo que você tinha taxas muito altas, né, de pobreza e fome no terceiro mundo, enquanto que você pegava então os países do então chamado primeiro mundo, né, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental na época, e mesmo os chamados países, né, pelo menos os países centrais do mundo socialista, né, que é a Europa Oriental e a União Soviética, eles tinham um melhor padrão de vida em relação ao terceiro mundo, e no caso do primeiro mundo, tinha alcançado o melhor padrão de vida e consumo na história. E aí o que se via, né, que nos países do primeiro mundo e também no segundo mundo, apesar de também ter um padrão de vida menor do que os países centrais, mas em geral melhores do que o terceiro mundo, mas se encontrava o que marcava muito e caracterizava muito esses países, né? É que além de um padrão de vida melhor, né, no caso do primeiro mundo, uma taxa de consumo elevadíssima, né, em ascensão, você tinha também uma taxa, né, de crescimento demográfico em declínio. E aí você teve essa interpretação, né, de que a causa do subdesenvolvimento, né, seria o crescimento acelerado da população, que sobrecarregava as condições, né, da economia de alimentar, né, por exemplo, né, de conceder emprego e tal, né, de garantir o bem-estar para essa população dos países do mundo subdesenvolvido. E aí, o que seria fundamental, e aí dizendo aí, né, fazendo aí um resgate, né, um resgate daquela proposta, né, do incentivo preventivo, né, de controle da população, se considerava que seria fundamental a redução do crescimento da população, né, como uma etapa para a superação do subdesenvolvimento. Então, você teve uma série de políticas de controle da natalidade nos países subdesenvolvidos, né, como, por exemplo, né, a política de filho único e a esterilização compulsória. E é importante também fazer aqui uma nota que a eugenia, né, que foi um movimento ali do início do século XX, e que teve muita influência nos países europeus e nos Estados Unidos, né, inclusive influenciando fortemente o nazismo, né, que praticou, né, a eugenia através dos campos de concentração, mas aí considerando que não influenciou apenas o nazismo, era uma concepção, uma ideologia muito popular, né, nos países europeus, principalmente, né, nas elites,
ela também incentivou o controle populacional dos indesejáveis por meio da esterilização compulsória. Então, os nazistas fizeram isso. Em último grau, né, teve uma outra política de incentivo que era realmente o assassinato, né, dessas populações indesejáveis. E aí, por indesejável, você tem de tudo dependendo do país, né, que vai desde, né, pessoas com deficiência, né, com algum tipo de doença genética, ou então, né, etnias indesejáveis, né, como o caso, né, dos judeus, né, dos ciganos, ou nos Estados Unidos, né, de algumas populações, né, de afrodescendentes, né, da comunidade negra que também sofreram esterilização compulsória. Mas isso também aconteceu em outros países, na Índia, né, os países estavam com crescimento populacional muito acelerado. Então, também foram, né, alguns casos assim, de esterilização compulsória. Ainda hoje existem aí, né, em movimentos de extrema direita que, né, defendem. Recentemente no Brasil, por exemplo, já teve gente aí, político, filho de político, enfim, não lembro quem, defendendo a esterilização de pobres como uma solução, né, para o problema aí da pobreza, né, do empobrecimento da população brasileira. Isso aí, século XXI, né, agora, em 2019, se eu não me engano, passou assim, né, pelas redes sociais, gente defendendo esse tipo de política. Então, uma coisa aí que, apesar, né, de a gente considerar que é uma visão anacrônica, né, da realidade, mas é muito popular, né, em certas ideologias, né, de extrema direita ainda hoje. E temos aí uma outra vertente, uma vertente mais sofisticada e mais sutil de um neomalthusianismo, que é o que a gente pode chamar de um neomalthusianismo ambiental, que é a visão aí do colapso ambiental que está chegando, né? Uma visão conservadora da questão ambiental, tem visto também que o problema é por conta do crescimento acelerado da população. Né? Recentemente chegamos aí a 7 bilhões de seres humanos, e aí, né, logo logo chegaremos a 8, 9, 10 bilhões, e se entende que o planeta não é capaz de suportar, né, essa população. Né? Mas isso é uma questão aí que os críticos, né, desse neomalthusianismo ambiental dizem, é que de fato um padrão de vida dos Estados Unidos para 7 bilhões de pessoas realmente não dá. E aí teria sim, o problema não é a população, o problema é o padrão de consumo de sociedade, o tipo de sociedade que domina hoje o planeta, né? Que é uma sociedade capitalista, consumista, de acumulação perpétua, etc, etc, etc. A gente pode ver a visão desse cinematorismo ambiental, né, num blockbuster, né, do cinema dos últimos anos, né, que foi aquele filme Os Vingadores, né, que lá o Thanos era um neomalthusiano ambiental. Né, então ele entendia que eliminando a população, quer dizer, mais um incentivo preventivo, né, ou no caso ali mais positivo, né, eliminando metade da população da galáxia, do universo, você conseguiria garantir, né, que o universo teria capacidade de suporte dessas populações, né, da população no universo. Então Thanos era um neomalthusiano ambiental, de certa maneira. Agora só é importante dizer que isso é uma vertente, uma certa visão do ambientalismo. Não é nem o mais dominante, bom, não sei se é o mais dominante, mas talvez até seja, mas de forma mais sutil, mas existem dentro do próprio ambientalismo visões críticas dessas concepções. E aí temos exemplo aqui, né, da política do filho único na China, né, que só recentemente foi abolido. Você está se deixando mais a China durante muitas décadas para conter o crescimento da sua população, que hoje aí tem 1,3 bilhões, né, bilhão de pessoas, e para poder controlar, adotou aí a política de filho único, né, na China. Então você domina lá famílias, né, de jovens que não têm irmãos, inclusive, né, e aí uma questão cultural importante na China, o patriarcado muito, muito forte, então as famílias, né, preferiam ter filhos homens, né, então quando você tinha caso ali, né, de meninas que nasciam ou elas eram entregues, né, para o tráfico de bebês, né, que depois iam ser adotados, né, nos países por casais dos países ricos, principalmente, ou até mesmo, né, no caso ali do infanticídio, né, enfim, né, de qualquer maneira, a política de filho único ela
dava sanções muito pesadas, né, de multas e uma série de dificuldades de conseguir acesso, né, às políticas públicas para aquelas famílias que tinham mais de um filho. Então, né, e aí aquela questão da preferência, né, cultural pelo filho, né, de sexo masculino. Você hoje tem o fenômeno na China, né, de muitos jovens, né, que não conseguem parceiras, né, namoradas, né, por conta, né, a oferta de mulheres, quer dizer, a quantidade de mulheres é muito pequena com relação à quantidade de homens, né? Bom, né, isso daí é uma coisa que eu não vi, para ser sincero, eu não vi na estatística, né, mas já vi várias reportagens apontando esse fenômeno social na China. Porém, né, essa questão aí do neomalthusianismo, da esterilização, não foi somente nos países subdesenvolvidos, né, mas também vimos o caso aqui uma manifestação, né, de mães que foram esterilizadas, né, pelos governos, né, pelos estados, né, lá nos Estados Unidos, e que depois, né, vieram aí, né, através também, enfim, né, por meio de experiências científicas com humanos que eram feitas escondidas, inclusive várias comunidades de afrodescendentes, né, sofreram muitas atrocidades nos Estados Unidos com esse tipo de experimento, como por exemplo, né, comunidades negras isoladas, né, que recebiam doses, né, de sífilis e que ficavam sem tratamento para poder ver a evolução da sífilis no corpo humano sem nenhum tipo de intervenção médica. Então, esse tipo de coisa acontecia nos Estados Unidos, e entre elas também a esterilização, né, de mulheres, esterilização forçada de mulheres, e aí, né, virou uma questão que hoje é mais uma, né, das dívidas históricas, né, das dívidas históricas que os Estados Unidos têm com a comunidade de afrodescendentes lá na América do Norte. Então, tem uma outra teoria, né, a teoria reformista. Ela se opunha ao neomalthusianismo, então era uma teoria também do século XX. E aí ela, ao contrário, né, ela entendia que, na verdade, a alta natalidade não é causa do subdesenvolvimento, mas ela é consequência. Né? E aí, por que ela é consequência? Por questões, né, de falta de acesso a políticas públicas, né? Falta de educação, né? As pessoas não eram educadas, de educação sexual, e também o fato ali, né, até mesmo, né, enfim, né, cultural. Você tem uma série de complexas relações que a pobreza, né, a pobreza extrema, ela gera nas relações sociais, né, e nos aspectos da vida. Né? E aí, citando, por exemplo, uma etnografia, né, feita, que saiu no livro do Gessé Souza, que o Gessé Souza organizou, né, que é chamada Raélia Brasileira. É interessante que ele faz uma análise, né, do jovem que tem, né, do ciclo de vida de um jovem que da favela no Rio de Janeiro, né, que com a família completamente estruturada, não conheceu o pai, a mãe tendo que trabalhar, então sendo criado na rua, né, não tendo a socialização através da educação formal. E aí, como por exemplo, dentro desse contexto, o hedonismo, né, é meio que a rota de fuga. Quer dizer, você não tem uma capacidade de controle do hedonismo, né? Então a criança, né, o jovem, no caso ali, né, ele vendo o relato do ciclo de vida de um jovem que depois até virou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas como é que esse tipo de socialização, diferente da classe média que submete os prazeres, né, os incentivos do corpo aos padrões sociais, né? Por exemplo, você tem que submeter desde cedo a criança da classe média, ela já é socializada com a necessidade da disciplina para o estudo, uma vez que o estudo não é algo prazeroso, enquanto que, né, um jovem, né, de família estruturada, né, na favela, ele não tem esse estímulo a esse tipo de disciplina.
né? Então ele pega e também não tem esse controle a respeito, né, com relação ao prazer, né? Então é uma coisa complexa. Essa questão aí da natalidade, da pobreza, ela tem uma questão aí sociológica que é bastante complexa. Mas isso aí também ela vai em direção à teoria reformista, né? Essa etnografia, né? Que eu tive a oportunidade de ler, eu não lembro quem foi o autor ou a autora, mas enfim, né? Vai em direção à teoria reformista. Então a inspiração teórica em Marx, por quê? Né? Porque no livro do Capital, o Marx, né, quando ele vai discutir a acumulação ampliada do capital, ele vai dedicar uma boa parte, né, dessa parte, né, desse capítulo do Capital à explicação, né, e à discussão da superpopulação, né, que ele vai considerar como uma superpopulação relativa e que, na verdade, o aumento populacional e associado à pobreza extrema, ela era a consequência, né, do processo de expropriação durante a acumulação primitiva de capitais. Quer dizer, ali o caso ali da população expulsa do campo e que vai para a cidade e que vai servir como exército reserva, né, de mão de obra para a indústria nascente na Inglaterra. E ele vai demonstrar o quanto esse aumento populacional é fundamental para o aumento, né, o crescimento qualitativo do processo de acumulação de capital, né? Então está dentro, né, do mecanismo da reprodução ampliada do capital, né? Então a reprodução ampliada do capital ela estimula também, por meio da migração, né, forçada, ou também, né, de certa maneira, dentro dessa complexidade sociológica, né, entre pobreza e comportamento, esse crescimento populacional sempre foi muito importante, né, como fundamento para a expansão do capital. Até mesmo porque um dos problemas fundantes da acumulação de capital é uma população pequena. Porque pelos dois lados, você ao mesmo tempo que você diminui a oferta de mão de obra, né, você pega também, torna o mercado de consumo que vai absorver as mercadorias produzidas, né, através da Revolução Industrial, também você vai ter problemas para a absorção dessas mercadorias, né? Então você não vai ter saída para as mercadorias que vão sendo produzidas de forma crescente. Então acaba que o crescimento populacional tem que ser uma contrapartida para a continuidade do mecanismo de acumulação de capitais. Então, né, como eu tinha falado, então, o aumento, né, dos estoques eram fundamentais como meio, por meio da formação de reserva e para aumentar as taxas de mais-valia. Portanto, e o outro fator que eu esqueci de colocar aqui no slide era também a questão dos mercados de consumo. E aí, portanto, a superpopulação é sempre relativa, né? Então, a gente vai ver aqui depois, né, sobre essa questão de como é que é relativo esse aspecto, né, do que é a superpopulação, e aqui no caso da população que ela é excessiva para a capacidade de geração de emprego e de renda da economia capitalista. Tanto é que essa questão relativa, falando sobre a coisa dessa população que diminui, alguns países ricos, como o caso da Alemanha, que hoje o decréscimo populacional é um problema, né, justamente por esses fatores, por não ter perspectivas de mão de obra no futuro e por você diminuir a capacidade do mercado de consumo. Então, isso aí, né, bate aí bastante, né, confirma bastante aí a teoria, né, essa discussão, né, do Marx sobre a questão da população, da superpopulação relativa. E aí né, por exemplo, aí temos outro dado que confirma, que é a questão da desigualdade de consumo entre o primeiro mundo e o terceiro mundo, né? Que eles vão apontar, né, que essa desigualdade de consumo que é o principal fator da pobreza, e ponto de vista das políticas públicas, quer dizer, do poder, se defendia que reformas sociais e melhoria do acesso da população aos direitos sociais como principais fatores para a redução das taxas de natalidade, né? Então essa era a prescrição de políticas públicas da teoria reformista.
E aí temos aqui uma anamorfose, né, um mapa em modo anamorfose, com a diferença entre a população, a distribuição da população e o PIB. E aqui no caso nós vamos ver, né, o destaque aqui da China, da Índia, mas em termos de população nós vamos ver aqui que os países do sul eles se destacam, né? Porém, se a gente for ver aqui curiosamente, apesar de no mapa aqui não estar muito bem representado, mas vejamos o caso do Brasil, né? O Brasil é um país de renda média, um pouco meio que equivale, mas mesmo assim a gente vai observar que o Brasil ele é um país que o seu PIB ele é um pouco menor. Eu não me lembro qual é o ano desse mapa, mas enfim. Mas o PIB é um pouco menor do que a sua representação da população. Agora tem um dado interessante. Os Estados Unidos são um país que possui uma população maior do que a população brasileira. Se eu não me engano, a população dos Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo. Porém, a gente vai ver aqui que o PIB, a renda per capita e a capacidade de consumo nos Estados Unidos é a mais elevada do mundo. Então, só por aí a gente vai observar que essa correlação entre números absolutos da população e capacidade de consumo não é uma correlação direta. Então, isso confirma a tese da teoria reformista, baseada nos escritos de Marx, que a superpopulação ela é relativa. Porque se fosse uma questão disso, os Estados Unidos deveriam ter esse papel aqui, só que seria menor. E a gente vê aqui, por exemplo, a extrema desigualdade, como é que a Europa Ocidental, os Estados da América do Norte, Japão, Coreia do Sul e agora também a China ela possui aí uma disproporção. Se for botar aqui renda per capita, esse mapa vai ficar ainda mais desproporcional com relação à América do Norte, Europa e Japão com relação a todos os demais. Aí, no caso, a própria China aqui ela vai, por conta da sua renda per capita, PIB per capita baixo, com relação à população. E aí, finalmente, temos aí a teoria da transição demográfica, ou do ciclo demográfico, que ela tem uma visão, isso aí ela foi proposta no século XX, os primeiros livros foi publicado em 1929, e que ela tenta relacionar a dinâmica da população ao desenvolvimento econômico, mas não nos mesmos termos do malthusianismo ou mesmo da teoria reformista. A teoria, de certa maneira, a teoria da transição demográfica ela dialoga muito com a teoria reformista, mas ela coloca uma ideia de ciclo, ou seja, há uma certa tendência de relação entre o desenvolvimento socioeconômico e a transição demográfica. Então ele faz aí, nesse caso, ele dialoga, porque ele entende que a teoria malthusiana não tem fundamento, mas existe uma prescrição, digamos o seguinte, quanto mais modernizada e desenvolvida socioeconomicamente uma população mais ela tende a um padrão, a um determinado padrão da transição demográfica. Então, existe um ciclo de uma correlação clara. Então, por exemplo, nesse caso, vou falar o exemplo depois, mas nesse caso, os processos de modernização das sociedades estariam na origem das mudanças das taxas de mortalidade, natalidade e fecundidade. Então, se uma população ela teve menos inserção dos processos de modernização socioeconômica, no caso, industrialização, urbanização, acesso a políticas públicas, serviços públicos, ao serviço de saúde, educação, de lazer, etc., mais alta, nesse caso, países assim, ou regiões, territórios, em que você tem uma estrutura social mais tradicional, mais rural, menos inserida na moderna sociedade urbana industrial, ela tenderia a ter maiores taxas de mortalidade, natalidade e fecundidade. Se essa sociedade ela começar a se inserir na moderna sociedade urbana industrial, ela passaria primeiro a ter uma redução da mortalidade pelo melhor acesso
né, às técnicas médicas, né, às descobertas e aos sistemas, né, de saúde, na melhoria do sistema de saúde, e posteriormente, por fatores culturais, se teria redução da taxa de fecundidade e, consequentemente, da taxa de natalidade. Então, no caso, há uma transição entre as sociedades rurais pouco modernas, que contam com essas taxas altas de natalidade e mortalidade, para as sociedades urbanas industriais modernas, que contam com baixas taxas de natalidade e mortalidade. Então, existem vários ciclos, vários processos entre uma situação típica de uma sociedades rurais pouco modernas e uma situação típica de uma sociedade urbana industrial moderna desenvolvida, de capitalismo desenvolvido. Ou, no caso, poderíamos dar um exemplo, entre a Guiné-Bissau e a Alemanha. Então você tem aí, dentre essas duas situações extremas, existem aí várias etapas diferentes. Por isso que aí você vai ter a chamada transição demográfica e todos os países vão estar entre esses dois quadros extremos, né? Então, como eu já falei, primeiro acontece nessa transição através da redução das taxas de mortalidade, que gera um pico no crescimento vegetativo. Então, na passagem dessa sociedade de altas taxas de mortalidade e natalidade para uma sociedade que reduz a taxa de mortalidade, mas continua com a taxa de natalidade alta, você tem um pico no crescimento vegetativo. E isso explica, por exemplo, lá atrás, a explosão, entre as populacional dos países subdesenvolvidos, porque vários desses países estavam tendo também uma queda da taxa de mortalidade, mas as taxas de natalidade continuavam elevadas. A gente viu na primeira aula dessa unidade o caso brasileiro, que isso se deu mais ou menos na década de 50 até a década de 80, quando o Brasil tinha taxas de natalidade bastante elevadas, mas em redução. Porque depois, né, através dessas mudanças culturais derivadas da mudança social, as taxas de fecundidade e natalidade também se reduzem, gerando a estabilização do crescimento vegetativo e até a sua inversão, quando você passa a ter uma taxa de natalidade menor que a de mortalidade e a tendência da população o movimento da população é para a sua redução, né? Já apontamos, por exemplo, que o Brasil está nesse caminho, uma vez que a taxa de fecundidade já demonstrada em 2010 e já está abaixo da reposição. Ao mesmo tempo, um dado importante, né, nesse processo é chamado razão de dependência, que descreve o percentual de dependentes, né, que podem ser os muito jovens ou os muito idosos, ou os idosos que não fazem parte da chamada população em idade ativa ou da população economicamente ativa. Então, no primeiro caso, temos um quadro razão de dependência, né, de uma população muito jovem. Então, você tem muitas crianças, né, pessoas que em tese não deveriam trabalhar, e no outro extremo, uma população idosa bastante grande, né, que também não tem, em tese, condições de trabalhar, não deveriam mais trabalhar. Então, você tem esses dois quadros e o quadro intermediário, que é quando, logo após, quando começa a reduzir a taxa de natalidade e a mortalidade lá embaixo, logo após o pico, né, do auge do pico de crescimento populacional, você tem a chamada fase da chamada janela de oportunidade demográfica. É quando você tem, durante aquelas décadas em que a população economicamente ativa se torna dominante, né, na população. E nessa fase, países que conseguem associar essa janela com políticas, né, que permitam geração de emprego e renda, quando essas sociedades elas conseguem dar chamado salto qualitativo no desenvolvimento econômico capitalista, né, e conseguem alçar a chamada sociedades de alta renda, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Japão, aconteceu na Europa Ocidental. Então, nesse caso, o brasileiro, por exemplo, o Brasil, essa janela de oportunidade ela se iniciou na década de 90 e ela se estenderá até a década de 50. Então, nós estamos no meio dessa janela de oportunidade, como eu cheguei a comentar na primeira aula. E aí vem a questão incômoda. O Brasil está aproveitando essa janela de oportunidade e aí talvez dialogando aí com certas abordagens que dizem, né, da armadilha da renda média, né, que são aqueles países que conseguem superar
a situação, né, de baixa renda, chegam a situações de renda média, que é o caso brasileiro, mas não consegue dar esse salto qualitativo como um país de alta renda, né? E isso tem muito a ver com o não aproveitamento dessa janela de oportunidade demográfica. Julguem os senhores e as senhoras a situação do Brasil hoje com relação a essa questão demográfica. Então temos aqui uma representação estatística, né, dos diferentes ciclos, os 5 estágios. E aqui é o primeiro estágio: alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Aqui podemos dizer aqui que nós temos uma situação malthusiana, né, dos incentivos positivos. Então você mantém uma situação de relativo equilíbrio. Quando você tem essa redução da taxa de mortalidade, porém, por razões culturais, etc., você ainda possui uma certa estabilidade nas taxas de natalidade, você tem esse salto da população. Estamos aqui no estágio 2. Observemos aqui a pirâmide etária. Nesse primeiro caso, muito pouca população mais idosa, muitos jovens, porque a taxa de mortalidade é muito alta, né? Quando você chega nesse quadro, nós já vemos o seguinte, né? Você tem a diminuição da taxa de mortalidade, melhora a expectativa de vida, mas também você começa a aumentar a população em idade ativa, mas continua com uma base da pirâmide bastante elevada por conta das altas taxas de natalidade. O estágio 3 é quando começa a cair a taxa de natalidade, e aí você tem aqui uma estabilização, né? E aí nós vamos ver que ainda continua sendo a base da pirâmide dominante, mas ela parou com o processo de crescimento. E aí que vai ter na fase 4, que é quando você inicia, você já começa a estabilizar essa taxa de natalidade. Nós encontramos nesse quadro em que há uma estabilização da população. Essa população ela começa a deixar de crescer, começa a se estabilizar, e posteriormente, né, e aí nós vemos aqui o caso aqui, provavelmente, aqui nós poderíamos dizer que esses dois quadros aqui, principalmente isso aqui, é justamente a janela de oportunidade, né? O estágio 3 para o estágio 4 é a janela de oportunidade. O Brasil está nesse quadro. E posteriormente nós temos o estágio 5, que é quando a taxa de natalidade ela se reduz e ela pode ficar inclusive abaixo da taxa de mortalidade. Nesse caso, nós podemos começar a encontrar, aqui não está demonstrando, mas pode começar a encontrar uma redução. Aqui, a base desse estudo, ele pensando aqui na população mundial, né? Mas nós temos esse quadro. Então, vemos aqui os 5 estágios do ciclo demográfico ou da transição demográfica. Então, como conclusões, né, para essa aula, primeira conclusão importante é que a relação entre a dinâmica demográfica e a economia é um dos temas mais polêmicos no campo de estudos da população, né? Então, ainda hoje, como eu falei, você tem, mesmo no senso comum e nos certos meios políticos, visões malthusianas e neomalthusianas, e isso aí não é um tema, apesar de eu particularmente considerar que cientificamente, né, e o que os dados apresentam, tanto a teoria reformista como a teoria da transição demográfica, que elas são passíveis de diálogo, elas são a melhor interpretação para a dinâmica demográfica, né? Tanto a interpretação das causas, como é o caso, né, da pobreza, né, da alta natalidade, enfim, das causas, como a previsão, né, e a descrição da correlação entre sociedade e dinâmica demográfica. Apesar deles serem interpretações que, a meu ver, melhor explicam, né, os fatos, os dados, as evidências empíricas, ainda há muita gente que ainda defende, né, porque também é uma visão mais simplista e se coaduna muito com determinadas concepções de mundo, né, mais conservadoras, né, de extrema direita, inclusive. Então ainda muita gente acredita, né, nas concepções, né, e defende a concepção malthusiana e neomalthusiana de sociedade.
E aí, com relação às teorias, a primeira, que é a teoria malthusiana e neomalthusiana, possui uma visão negativa dessa relação entre a dinâmica demográfica e a economia, considerando que o acelerado crescimento populacional prejudica o desenvolvimento socioeconômico. Por outro lado, a teoria reformista considera que a superpopulação é sempre relativa, já que depende da relação capital-trabalho. Tanto a expansão populacional quanto os níveis de pobreza são consequências da acumulação de capital e da distribuição da riqueza. E a teoria da transição demográfica considera que há uma correlação entre o crescimento populacional e o nível de desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Então ela considera que a expansão demográfica ela pode ser positiva ou negativa, dependendo das políticas de desenvolvimento implantadas pelo Estado, né, pelas sociedades em geral. Então, terminamos aqui essa aula sobre as teorias demográficas. Na próxima aula, discutiremos, né, faremos uma análise da dinâmica demográfica brasileira. Nós já fizemos aí, né, eu já fiz algumas inserções, né, no caso brasileiro, mas consolidaremos esse conteúdo e com isso terminaremos essa segunda unidade que trata sobre a geografia da população e a dinâmica demográfica do Brasil.